Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira. Começamos essa edição com economia. Uma boa notícia para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela do 13º salário para os que recebem um salário mínimo e possuem dois como número final do cartão de benefício será liberada nesta terça-feira. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a abril. E até o dia 6 de maio, mais de 31 milhões de segurados vão receber a primeira parcela. O decreto com antecipação do benefício foi assinado em março. Este será o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS receberão o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Agora vamos até o telão para conferir as atualizações sobre o conflito no leste europeu. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa hoje 62 dias. A Rússia alertou ontem para o risco de uma terceira guerra mundial. O anúncio foi feito depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com o equipamento adequado. Em um contexto de tensões sem precedentes entre a Rússia e os países ocidentais, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alertou sobre o perigo real de uma terceira guerra mundial. O perigo é grave, é real, não pode ser subestimado, afirmou Lavrov, citado pela agência Interfax. Desde o início da guerra, há mais de 2 meses, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede aos aliados ocidentais o envio de armamento mais pesado para fazer frente à teórica superioridade militar da Rússia. E os pedidos parecem fazer efeito. Vários países da OTAN, a aliança militar do Ocidente, se comprometeram nos últimos dias a proporcionar armas pesadas e equipamentos para a Ucrânia, apesar dos protestos de Moscou. Em relação ao conflito na Ucrânia, Lavrov se mostrou confiante de que tudo terminará certamente com a assinatura de um acordo. Ele disse que a Rússia manterá as negociações de paz com a Ucrânia, embora tenha acusado o presidente Zelensky de fingir negociar. E olha só, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, está em Moscou para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Agora há pouco ele pediu o fim do cessar-fogo imediato. E ainda falando da Ucrânia, em Kharkiv, no leste do país, os ataques russos levaram muitas pessoas a buscarem abrigos subterrâneos para se proteger. Em um desses abrigos, que fica em um estacionamento, crianças de 8 a 14 anos contaram como viram o início da guerra, seu cotidiano, os bombardeios e suas esperanças de paz. Alina, Alex, Daniel, Kirill e Lilia têm entre 8 e 14 anos. Desde o início da guerra na Ucrânia há 2 meses, eles dormem com suas famílias em um estacionamento subterrâneo em Kharkiv, no leste do país. No abrigo subterrâneo frio e úmido, as crianças contaram como viram o início do conflito. Eu não ouvi os primeiros bombardeios. Minha mãe me acordou dizendo: meu filho, estamos em guerra. Eu não sabia o que fazer, se íamos sair ou se havia um abrigo antibombas na área. Eu particularmente não queria ir para outro lugar, para outra cidade ou outro país. Eu queria ficar aqui e não ir a nenhum outro lugar. Quando acordei, fiquei com muito medo, tremendo. Na primeira noite, dormimos em cadeiras. Depois, nossos pais trouxeram camas para nós. Então, as crianças dormiram em camas e nossos pais em cadeiras. No abrigo improvisado, as crianças se divertem com livros, jogos de cartas e com a companhia de um cachorro. Alexander, de 14 anos, conta o protocolo que deve seguir quando há um ataque. Se uma sirene toca, você tem que descer imediatamente. Se você ouvir tiros, é melhor descer também. Se, por exemplo, estamos do lado de fora indo para casa e ouvimos tiros, é melhor descer ou ir para casa e ficar no corredor. Esses são os 2 lugares seguros, bem, mais ou menos. A segunda maior cidade ucraniana, com cerca de 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, é atacada diariamente pelos russos.
As investidas são aleatórias, espaçadas, em todas as horas do dia e da noite, às vezes mortais, e contra bairros residenciais próximos à linha de frente. Muito triste ver crianças tão inocentes tendo que passar por isso, né, gente? Bom, mas agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República, ver como está o tempo hoje. Olha só, amanheceu nublado aqui na região central da capital. Neste momento o sol aparece entre nuvens e deve esquentar ao longo do dia. De volta comigo aqui na câmera 1, hoje a mínima na capital paulista é de 18 graus e a máxima deve chegar aos 30 graus. E uma última informação. Mesmo sem ter sido decretado o fim da pandemia e com o preço das passagens aéreas lá nas alturas, disparou o número de turistas em busca de um destino para viajar. Vamos ver. Pandemia é coisa do passado, pelo menos para a Associação Brasileira das Agências de Viagens. O movimento já atingiu 80% do nível antes da pandemia. A compra por pacotes nacionais tem tido a preferência do consumidor, 70% contra 30% das viagens internacionais. Primeiro que você tem ainda o dólar não tão convidativo, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos aí uma correção das tarifas, né, de aéreos, principalmente atrelada à alta de combustíveis e inflação, né? Então, nesse começo, o brasileiro ainda está preferindo viajar dentro do Brasil. Dentro de Mato Grosso do Sul, os destinos mais procurados continuam sendo Pantanal e Bonito. Fora do estado, o Nordeste tem a preferência. Apesar do aumento no preço da passagem aérea, é possível achar um pacote para Maceió por R$ 1.300, aéreo mais hotel por 5 noites. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens explica qual é a vantagem de comprar um pacote em vez de negociar em separado a hospedagem e o voo. Quando o cliente compra separado e acontece algum imprevisto no voo, né, automaticamente o hotel não é responsável por essa alteração. Agora, no caso de um pacote, a agência vai prestar o atendimento como um todo, com todos os serviços que lhe foram contratados. Para conseguir um preço legal, é bom planejar a viagem com antecedência. Por exemplo, quem pretende passear no segundo semestre já deve comprar o pacote agora. Se programando com antecedência, olhando direitinho e fazendo uma programação bem estruturada junto com a família, dá para viajar sim. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando com você de casa que costuma fazer compras pela internet. Você sabia que elas podem gerar algumas surpresas desagradáveis? É isso mesmo, daqui a pouquinho você não pode perder e claro que eu espero você. Até mais!